Olá, gente, vamos a mais um vídeo, se assim Papai do Céu permitir. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, verso 9 diz assim: Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Hoje eu quero falar aqui, se assim Deus permitir, vamos estudar acerca do termo Pai, esse adjetivo ou substantivo, que quando nós falamos aqui acerca dessa palavra Pai, nós pensamos logo no gênero masculino. É isso? É impressionante que no hebraico, quando fala essa palavra Pai, ela tem um sentido muito amplo. Você pegar aqui na Paulus Livraria, comprar esse dicionário, né? Aqui em Salvador, a Paulus ficava ali no Relógio São Pedro e agora foi para a direita da Piedade. Ali. Para quem vai no sentido Centerlapa, São Raimundo, onde era a antiga LDM. Você abre aqui, logo na letra Aleph, nós vemos alguns significados, né? Geralmente é significado linguístico, né? Temos aqui o significado próprio, estrito, que é pai. Depois vem o sentido lato, que é avô, antepassado, antecessor, progenitor. Tem a função adjetival ou como nome regido, né? No campo familiar, como a gente vê Avissalão, que é pai da paz, filho de Davi, que tentou matar Davi. Aviné, que a gente chama aqui de Abner. E aí vai. Tem a fraseologia, quando eu uso assim, você vai se reunir aos teus antepassados, ou seja, você vai ser enterrado, vai voltar ao pó. E aqui já começa a gente compreender. Voltar aos teus antepassados. A própria palavra Adão, vem o adjetivo Adamá, que quer dizer terra, terreno, pedacinho de terra. Tudo é relacionado. Então, quando volta aos teus antepassados, quer dizer ser enterrado. E aí o pó volta, que é o pó. Mas aqui, hebraicamente falando, não quer dizer que o espírito ali, que é a alma da pessoa, que a pessoa é aniquilada ou que deixa de viver. Entendeu? Nem entrar no sono, como fala o adventismo, que foi absorvido pela testemunha de Jeová. Não. Tem também um sentido figurado, que quer dizer patrono, padrinho. Tem o sentido de geração, que é o que? A pessoa que é fundador, iniciador, precursor, pioneiro. Por isso que Eliseu chamava Elias de meu pai, entendeu? Aquele rei de Israel que chamou Eliseu também de pai, porque pai é sinal fala daquela pessoa que é iniciador de uma função, que discipulou alguém, que ensinou alguém. Tem o sentido de proteção, que é protetor, que é patrono, como um cargo, que é capelão, governador, ministro. Davi chamou o quê? Ele chamou Saul de quê? De pai. Meu pai Saul, que saíste a procurar uma pulga, né? E tem também o título ou predicativo divino, que Deus é o pai do povo, né? Como Isaías, lá em João capítulo 8, versículo 41 e 42, quando os judeus falam com Jesus, dizendo: nós não somos nascidos em prostituição, temos um pai que é Deus. Aí Jesus, no versículo 42 de João 8, diz assim: se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus. No texto grego exelten ectuteu, literalmente, sair de dentro de Deus. Se nós formos lá para Isaías capítulo 55, e agora já vamos entrar no assunto do significado da palavra pai, o sentido etimológico primário, quando se originou a palavra. Quando Deus fala ali por meio de Isaías, no capítulo 55 de Isaías, versículo
10 e 11 diz assim: como a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis e realizado o objetivo de sua missão. Em João capítulo 4, quando os discípulos chegam ali para Jesus e diz: Rabi, come. Olha o que o Senhor diz aqui. Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar sua obra. Assim como a chuva, Isaías 55:10, como a chuva e a neve descem do céu e para lá não volta sem ter regado a terra, tornando-a fecunda, fazendo germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizado o objetivo de sua missão. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: o que está cumprido, realizei o objetivo da sua missão. João capítulo 4, versículo 34. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Aí, gente, aqui já comecei a clarear o assunto, né? O que significa o termo pai? Para você ter uma ideia, no grego, a palavra que equivale ao significado da palavra pai, que em grego a palavra pai é pater, pater, como pater, né? Pater de frango, pater de etc. Pater, de onde vem o termo pater, paternal, que aqui nós chamamos de pai. No grego tem essa palavra aqui, ó, aitios. Aitios, gente, significa escrevi em algum lugar aqui, não sei onde foi que eu botei. O termo aitios, usado lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus é autor, né, e consumador. A palavra aitios quer dizer autor, fonte, causa primária, causador. É aquele que foi motivador de tal coisa. Isso quer dizer que sem aquela pessoa aquilo não teria sucedido, não teria acontecido. É culpado. Por isso que também é usado como no sentido jurídico para incriminar alguém, porque aitios quer dizer fonte, lugar de origem, de onde saiu. Eita, deixei aqui anotado, mas não sei onde foi que eu larguei. Aitio. Iota, capa, aitios. Então, aitios. Aitios, como eu falei aqui, ó. Aitios quer dizer causador, motivador, razão pela qual se sucedeu tal coisa. Por isso que também é traduzido como causa ou fonte. Então a palavra pai quer dizer justamente isso, causador. Quer dizer causador, motivador, razão, causador, fonte, de onde teve origem. Então é muito mais do que o que nós imaginamos. Só para você ver. João capítulo 1 João capítulo 3, verso 8, tá bem grande aqui para que todos possam ver. Olha o que está aqui, ó. Hopoion ten hamartia, o produtor, o que faz, o que produz, o que pratica, ten hamartia, o pecado, é que quer dizer literalmente de dentro, do diabolo este, de dentro do diabo é. Por que ele diz isso? Ó, roti apar res. Porque desde o princípio, diabolo, o diabo, hamarten,
ele peca e diz que o diabo é o quê? O pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Por que ele é o pai? Porque ele foi o principiador. A mentira teve origem nele, ele é a fonte. É de onde se originou, de onde saiu. Então a palavra pai, queridos, quer dizer fonte, causa primária, aquele que causou, é de onde saiu. Olha o que, voltando a Isaías 55, versículo 9, é o que o Senhor disse: assim será a palavra que saiu da minha boca. Aí em João capítulo 1, diz que no princípio era o Palavra, e o Palavra estava com Deus. Está lá o verbo, eu tenho uns vídeos lá no YouTube, sabe? E o verbo era Deus, a parte 1, e o verbo era Deus, parte 2. Você bota lá, o verbo era Deus, parte 1 ou parte 2, traço Fernandes. Eu explico lá acerca disso. Na nossa versão está assim: e o verbo era Deus. Só que na Bíblia em grego está lá: e Deus era o verbo. Kai, theos, hologos, en. Ou então kai, theos, en, hologos. Kai e theos, Deus. En era hologos, o palavra. Este estava no princípio com Deus. Rutos en enarche proston theon. Este estava com Deus. O versículo 3 diz assim, ó: tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Então, quando a gente vai para o hebraico, a palavra av não é avi, é av. Como se você fosse falar ave. Em vez de você falar ave, você omite o e e fala só ave. Tem o diminutivo que a gente fala de forma carinhosa, que é abá. Não é aba como nós falamos, é abá. Abá. Aqui é o patá, que é uma vogal simples, entendeu? E o kametz gadol, que é uma vogal longa. Então fica abá, como se o acento agudo estivesse aqui no segundo. Abá, que quer dizer papai. Quando o Senhor Jesus disse aqui, ó: quando orardes, orareis assim: Pai nosso, avoterrem. No caso aí é pai de vós. Pai nosso quer dizer fonte nossa, princípio nosso, lugar de origem nosso, de onde nós nos alimentamos e temos também o exemplo e quem é que nos ensina. Como eu disse a vocês, a palavra pai, o povo hebreu usava para chamar os mestres, os chefes, os iniciadores de alguma função. Por quê? Porque essa pessoa era o lugar de origem, era a fonte onde a pessoa tirava o exemplo, a alimentação, a proteção, a administração. Um governador, o que é que ele faz? Politicamente falando, no sentido da palavra mesmo. Ele cuida em administrar o Estado para beneficiar o Estado e os cidadãos. Não é isso? Um pai de família. De onde é que sai a criança para ser inseminado no ventre materno? O sêmen, né? Como está escrito aqui em 1 João capítulo 3, versículo 9. É isso mesmo, versículo 9. O gegenemenon, o que tem sido nascido, é que tu, de dentro de Theo, de Deus, hamartia pecado, não poiei, pratica. Rote, porque. Esperma. O que é esperma? Semente, sêmen. Auto, dele quem? De Deus, de Deus. Enautor, dentro dele, menem, permanece. Então, de onde é que vem o esperma? Quem é a fonte do esperma? A fonte que jorra para semear o ventre materno é o que nós chamamos aqui de pai. Então, a palavra pai, gente, quer dizer fonte. Por
Por isso que Jesus, o Pai Nosso, o sentido dele é muito maior do que nós pensamos, é mais do que uma reza. Além de ser um modelo de oração para que nós tenhamos base, Jesus está dizendo ali, ó, a fonte de vocês, como eu falei no início, olhando aqui no dicionário, a palavra ave. O sentido lá estrito quer dizer pai, quer dizer de onde saiu. Primeiro Deus fez Adão, tirou da costela a fonte para que se moldasse uma nova criatura, né? O primeiro clone ainda com um sexo diferente. Foi quem a fonte? Né? Foi Adão. Mas antes de Adão foi quem a fonte? Foi o próprio Deus, passamos. Depois ele pegou a fonte do material bruto com que ele ia ser constituído. Por isso que no hebreu a palavra corpo não existe, mas existe basar, B-A-C cedilha A-R. Basar quer dizer do que é constituída a matéria, a natureza, a propriedade. Aí é traduzido como carne, que a nossa propriedade é carne. E carne, quando perde a centelha, se apaga, que perde a vida, que perde a energia que condensa a matéria, ela volta o que? A ser o que? Pó, volta aos seus antepassados. Então a palavra estrita é pai. A palavra lato, o significado lato da palavra ave, é avô, antepassado, antecessor, progenitor, né? Ainda tem a fraseologia, que eu falei aqui, reunir seus pais, voltar a ser pó. Só que tem um sentido figurado. Qual é o sentido figurado? Ora, se eu quero aprender uma profissão, eu vou a alguma pessoa que é profissional. Então eu começo a participar. Por isso que Paulo diz que quem é ensinado por meio da palavra, essa pessoa que tem alguém que é fonte de ensino, ele deve compartilhar os seus bens. Entendeu? Que nenhum boi deve ser amordaçado quando está moendo trigo. Se eu quero tomar aula de karatê, eu vou ter que pagar uma mensalidade, porque o proprietário ali daquela escola de karatê, ou de kung fu, ou de capoeira, ele tem contas, ele precisa comer, ele precisa pagar o aluguel do lugar, ele precisa pagar a água, a luz. Então ele está sendo a fonte e eu estou retribuindo a ele. Então a palavra no sentido figurado pode significar fraseologia, sentido figurado quer dizer patrono, padrinho. O sentido de geração é fundador, iniciador, percussor, pioneiro. É a primeira pessoa que chegou naquele lugar. Então foi através dela que foi feito aquele estado, aquela vila, aquele vilarejo. Foi a primeira pessoa que chegou ali. Quem assistiu Os Pioneiros, né? Onde o tal do Ingles foi o primeiro a chegar em tal lugar e ali começou a povoar aquele lugar. Ele e algumas pessoas de lá. Também tem o sentido de protetor, patrono. Aqui pode ser tanto político, como um rei, ou é alguém que tem a tutela de alguém. Ele ali vai o quê? Vai alimentar, vai prover educação, vestes e moradia. Só que tem um sentido figurado aqui que... Aqui o sentido figurado parte da ideia de geração, passa a significar aquele que dá origem, inicia ou funda. Por ficção jurídica, aquele que adota, partindo da ideia de proteção, e passa a significar patrono ou padrinho. Desta forma, pode converter-se em título real ou honorífico. Então, o sentido básico primário da palavra pai, no hebreu é ave, é justamente fonte. Porque é dele que parte, foi por causa dele, é causador, é autor. Como alguém que começou, exemplo, Tubal-Caim. Tubal-Caim, foi ele que começou a fazer as obras lá de escultura, né? E tantas outras coisas, gente, que agora assim eu não estudei tanto assim para poder explicar. Então a ideia da palavra pai é isso, é fonte, causador, principiador. Diz que Jesus, por causa da obediência, por ele ter obedecido, ele quando clamou com lágrimas, lá está em Hebreus capítulo 5, ele foi ouvido porque ele aprendeu por aquilo que sofreu. Daí ele se tornou o motivo, a fonte,
a causa, o culpado da salvação. Assim como o diabo, que desde o princípio ele peca, ele permaneceu na mentira, como está lá em João capítulo 8, versículo 44, e diz que o diabo é mentiroso desde o princípio, porque quando fala da mentira, fala o que é próprio, porque ele é o pai da mentira. A palavra pai é o que é fonte. A mentira se originou nele, foi ele quem fundou, foi ele quem causou, foi ele quem foi o culpado, foi ele o precursor, entendeu? Foi ele o pioneiro da mentira. A mentira derivou dele, se originou nele, foi ele o causador, o culpado. Então, se não fosse o diabo, não existiria mentira hoje. Assim, se não fosse Deus, não existiria tudo que existe, porque João capítulo 1, versículo 3 diz que sem ele, sem o Pai falar a sua palavra, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Palavra, e o Palavra estava com o Deus, e Deus era o Palavra. No princípio este estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Com efeito, nele a vida estava, e a vida era a luz dos homens. Ok? Então fica aqui por enquanto esse vídeo, a segunda parte, mais bem esclarecida, se assim Deus quiser, adivinha. Amém? A paz de Cristo.